Aqui, ó! Aqui o ovinho! Aqui o ovo! Cadê? Cadê os baba-ovos do Tite? Vamos babar! Baba! Cadê? Cadê os baba-ovos do Tite? Porque pode falar o que quiser. Ah, o Corinthians teve chance de gol também. Teve. Mostrou coragem o Corinthians. Vamos babar ovo de novo. Baba ovinho. Baba o ovinho. Mostrou coragem o Corinthians. Só que hoje, o Felipe Luiz, em 35 minutos, ele fez mais do que o Tite em um ano de Flamengo. Ele fez mais porque ele teve coragem. Ele fez mais porque ele atacou. Eu contei, porque tem baba-ovo que vai querer contrariar. E aí eu anotei, né, claro, bem preparado que sou. Arrascaeta, chute na gaveta no primeiro tempo. Defesaça do Hugo Souza. Gabigol, linda finalização de letra. Defesaça do Hugo Souza, 2. O gol do Alexandro, 3. Bola na trave do Bruno Henrique, de cabeça, 4. Ponte do Hugo Souza na cabeçada do Léo Ortiz, 5. Hugo Souza, cara a cara, Arrascaeta com o Hugo Souza no primeiro tempo, 6. Falta do De La Cruz na trave, 7. Gerson cara a cara com o Hugo Souza que ele pega com o pé, 8. E 9 com a finalização no segundo tempo. Ou seja, 9 chances claras de gol. E é por isso que eu pergunto, cadê? Bota o ovinho na tela. Aqui o ovinho na tela. Baba o ovinho. Baba o ovo. Cadê os baba-ovos do Tite? O Flamengo jogou. O Felipe Luiz provou. Em uma partida que o Flamengo, com os nomes que tem que jogar futebol. Tem que ter coragem. Não ser aquele time frouxo que refletia a apatia do seu treinador. Ah, mas sofreu chances de gol. Prefiro sofrer 4 chances de gol e ter 10 a meu favor do que aquele futebolzinho covarde, frouxo, 3 bolas na trave do Bolívar, massacrado pelo Botafogo, destruído na Libertadores, perdeu para o Palestinos. Obrigado, Felipe Luiz. Obrigado por me mostrar a incompetência do Tite. E obrigado por calar a boca de quem tanto me xingava. Ah, pilhado, você quer criticar? O Tite classificou? Claro que eu quero criticar. Obrigado, Felipe Luiz. Provou que hoje o Tite é um treinador normal. Hoje, o Tite é um ex-grande treinador e tem que se provar ainda ser um grande treinador. Porque quando se fala do Filipão, ultrapassado, Luxemburgo, ultrapassado, vários nomes, o Tite também pode estar. Ele não criou nada. E só eu li para vocês aqui 9 chances claras do Flamengo. Cansou. Podia ter perdido a vantagem no fim do segundo tempo? Sim. Mas valeu a pena. Ver um Flamengo que no melhor momento da partida me lembrou os áureos tempos de Jorge Jesus. Cansou. O Corinthians tem que ser parabenizado também, porque teve coragem para atacar no segundo tempo e quase empatou o jogo, mas a minha realização está aqui. É o ovinho. Tem ovo de sobra. Aí quanto ovo a gente tem aqui? Para um bando de baba-ovo do Tite calar a boca no dia de hoje. Uma boa noite. Quem tá na mesa? Já me fala quem tá na mesa. PH, que hoje tem muita coisa para falar. Quanta chance criada do Flamengo. Quanta chance de gol clara. Criando. Bruno Henrique dando arrancada. Gabigol finalizando. De La Cruz jogando bem. Gerson jogando bem. E Hugo Souza tem que ser elogiado. Que partidaça do Hugo Souza. E aí é o que eu falo. Que eu não sou comentarista de resultado e nunca vou ser. O Flamengo tem totais chances de ser eliminado dessa Copa do Brasil. Porque o Corinthians mostrou coragem. E vai ter mais ainda em casa. Mas é realizador
ver o Flamengo jogando futebol como foi o primeiro tempo e o começo do segundo. É realizador, porque mostra que esse time ainda pode jogar. E muitas vezes se dizia, será que esse time ainda pode jogar futebol? Está mais do que provado. E outra, Felipe Luiz teve muita coragem para botar o Léo Ortiz, que jogou muito, principalmente no primeiro tempo, deu qualidade para o Flamengo, depois todo o sistema defensivo cansou e sofreu chances de gol e bancou o Gabigol. Era outra vontade do Gabigol, comprovando o que eu estava dizendo aqui. Era muito óbvio que o Gabigol estava de sacanagem. O Gabigol não estava se dedicando tudo o que ele podia. E aí, Bruninho Prado? E aí, Flávio Prado? Até gripado, eu tô aqui, ó, gritando, babando ovinho, tô babando ovinho, tem muito ovinho babado aqui na caixa. Uma boa noite pra você, Bruninho, Flávio Prado, Fábio Piperno. O Flamengo pode jogar futebol. E o Corinthians mostrou coragem. De novo, Bruno Prado. Foi um massacre que o Corinthians sofreu. Mas depois que o Flamengo cansou, o Corinthians poderia ter feito até 2, 3 gols. Um jogo com muita chance de gol, como eu gosto de ver. Meu amigo Bruninho. Gostou do show, Bruninho? Eu gostei, mas... Do teu show, né? Sim, mas eu acho que o senhor... né? Mas eu acho que o senhor tá um pouco animado demais. Você tá me lembrando o início de Zubeldia no São Paulo. O senhor tá um pouco animado demais. Mas assim... Pensou se ele torcesse pro Manchester City? Nossa senhora. Não, o Flamengo fez um bom jogo, sim. Acho que a vitória foi justa. Até poderia ter sido por 2 gols, não seria nenhum absurdo. O Corinthians também teve as chances dele. Acho que uma coisa que o Felipe tentou fazer e que quase todo mundo tenta, o Sampaoli tentava muito, só que não é fácil aí, não é acho que nem culpa dos jogadores e nem dos treinadores, acho que é meio culpa do calendário brasileiro mesmo. É marcar pressão por muito tempo, é difícil conseguir. O Felipe tentou e ele falou que ele gosta de um jogo assim, principalmente em casa, né? Em Itaquera deve ser um pouco diferente, mas em casa, marcar pressão, tentar sufocar o adversário, empurrar para trás, enquanto o Flamengo teve fôlego para fazer, foi muito bem. Fez um gol só, né? Não conseguiu fazer mais e teve chance de fazer. E aí também é outro velho defeito do Flamengo já de anos, né? O time, ele desperdiça muitas oportunidades, né? O aproveitamento do Flamengo de oportunidades, ele é baixo em relação ao que ele cria. Não, como eu falei, é uma coisa de anos já. Até lá de 2019 também, que o time ganhou os campeonatos, também perdia muito gol ali. É um defeito do time já de um bom tempo. O Pedro é o que destoa um pouquinho disso, mas ele tá fora, né? Tanto que ele tem 30 gols no ano, os vice-artilheiros têm 6, né? Que é o Bruno Henrique e o Arrascaeta. É uma diferença muito grande. Então o Flamengo, enquanto teve fôlego para marcar pressão, foi muito bem. O Hugo fez boa partida, apesar que eu acho que no gol ele poderia ter feito coisa melhor, mas ele evitou os gols. Mas depois que você cansa da marcação-pressão, o time está muito adiantado, aí você deixa espaço nas costas e o adversário aproveita. Então é interessante que assim, quase todo técnico, principalmente estrangeiro que vem para cá e não conhece ainda tão bem, o Felipe é um cara novo, eles tentam marcar pressão, que eu gosto. Se eu tivesse um time de futebol, eu tentaria marcar pressão, mas no calendário brasileiro não é fácil, você não aguenta marcar muito tempo. E aí quando o time cansou, começou a dar espaço. Então ele vai tentar isso, mas ele não vai conseguir em todos os jogos. E aos poucos ele vai ver que é difícil, mas como eu falei, para mim não é culpa nem dos técnicos, nem dos jogadores. É culpa mesmo do calendário que não permite, você não tem fôlego para marcar mais do que 20, 25 minutos por tempo. É isso, a gente vai rapidinho para um break na rádio Jovem Pan, né? Seguimos no YouTube. E seguimos no YouTube babando ovinho. Procurando os baba-ovo do Tite. Como eu fui xingado, Flávio Prado. Quando eu critiquei aquela bosta de jogo contra o Bolívar, que o Flamengo conseguiu ter 3 bolas na trave contra o Bolívar, o que eu fui xingado, você quer criticar? O Tite passou. Tá aí o exemplo que esse Flamengo pode jogar futebol. E aí, Flávio Prado, eu vou te dizer, a gente, claro, pode questionar o cansaço do Flamengo, claro, pode questionar que o Flamengo ficou exposto do meio pro fim do segundo tempo, mas eu garanto, eu, por exemplo, eu tenho certeza que muito torcedor prefere ter visto isso aí do que as bostas de jogo
que ganhou de 1-0, criando só uma chance, sendo massacrado, com medo de levar gol. O torcedor hoje, ele lembrou, pode falar que eu sou maluco, mas ele, num determinado momento do primeiro tempo, ele lembrou do Flamengo do Jorge Jesus. Ele lembrou de um Flamengo intenso, de um Flamengo que finaliza, de um Flamengo que massacra o seu adversário, que não deixa o seu adversário respirar. Então, só isso já enche o torcedor de ânimo. E é o que eu falo, foi uma partida muito boa do Flamengo até os 20 do segundo tempo. Tudo mudou depois daquela bola do Bruno Henrique na trave de cabeça. Não pode perder um gol daquele. Mas hoje o Bruno Henrique arrancou, hoje o Bruno Henrique tentou, hoje o Flamengo mostrou qualidade. E aí eu te pergunto, Flávio, realmente dá mais esperança para o torcedor ver um futebol como foi o do primeiro tempo e o dos 20 primeiros minutos do segundo? E outra, Corinthians também surpreendeu, hein? Eu acho que ninguém imaginava que o Corinthians iria jogar tão bem no final do jogo e criar tantas chances de gol, Flávio Prado. Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. O primeiro tempo do Flamengo realmente foi interessante, foi legal de ver. O time, aquilo que o Felipe tinha falado, ele conseguiu fazer uma marcação lá na frente, criou bastante oportunidade, deveria ter aproveitado melhor. Mas depois caiu muito fisicamente, né? No segundo tempo a coisa já foi mais equilibrada, o que preocupa, porque o time do Corinthians é um time fraco, né? Não podemos esquecer que é um time que está na zona de rebaixamento. Então não é que estava enfrentando e tal. Deveria ter feito mais, aproveitado mais. Mas realmente o começo, os primeiros minutos, o primeiro tempo todo, né? Até os 40 minutos, foram muito agradáveis de ver. Isso é importante. Eu falo sempre, já que a gente tem que trabalhar, é melhor trabalhar em jogo agradável do que em jogo modorrento. Não dá para reclamar do jogo de hoje, não. Ele foi legal, foi gostoso. E agora, ainda fica uma preocupação considerável para o torcedor do Flamengo o fato de ainda ceder para o Corinthians a possibilidade de ter até empatado o jogo no final, o que seria realmente o fim da picada. Mas calma aí também. Vocês estão levando de uma forma muito carregada. Pô, o Hugo Souza fez a partida da vida dele. Fez a partida da vida. O Flamengo jogou muito até os 20 do segundo tempo. Cansou, pô. Mas também falar, era contra um time fraco. Quase cedeu. Realmente. Mas o Flamengo foi muito bem em grande parte do jogo, Piperno. Eu acho que, claro, tem que criticar ali que ficou exposto num determinado momento. Mas o Felipe Luiz, como a gente diz, ele não teve tempo para treinar. Ele teve tempo para mostrar uma filosofia de jogo. Eu quero jogar assim. Vamos jogar assim. E muitos desses jogadores, alguns, jogaram com o Jorge Jesus. Ele pode ter falado, vamos fazer como a gente fazia naquela época, principalmente Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Agora, Piperno, eu acho que é mais animadora do que para ficar com o pé atrás essa partida do Flamengo do Felipe Luiz. Tudo bem, Pilhado? Um grande abraço à nossa audiência. Flávio, Bruno, olha, eu vou falar um negócio para você. Poucas vezes na minha vida, e olha que eu já tô velho, mas foram raras as vezes que eu vi tanta euforia por uma vitória de 1-0 contra o antepenúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Imagina se fosse assim uns 2-0 contra o líder ou o vice-líder. Deve ser porque eu estava acostumado a ver a bosta de futebol do Tite. Deve ser por isso. É verdade. Inclusive, você sabe que eu estava puxando os scouts aqui dos jogos contra o Peñarol, que o Flamengo perdeu aí mesmo no Maracanã há duas semanas. E o scout da vitória contra o Palmeiras, no dia 31 de julho, que convenhamos, é um time um pouco melhor do que o Café com Leite Corinthians, time do Z4 do futebol brasileiro. Piperno, a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o secador do Piperno, tentando achar defeito. Vai, secador! Não, o fato é que eu estou dizendo aqui para os nossos amigos da rádio que raramente eu vi tanta festa por um 1-0 magrinho contra o antepenúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Mas aí, como eu sou um pouco mal, eu fui puxar os scouts dos jogos do Flamengo, em que ele derrotou o Palmeiras pela Copa do Brasil, dia 31 de julho, por 2-0. Veja, o Palmeiras hoje briga pela liderança brasileira e perdeu para o Flamengo por 2-0. E também o scout do jogo contra o Peñarol há duas semanas.
Você sabe de uma coisa, pilhado? Eu descobri que nesses 2 jogos, hoje o Flamengo finalizou 19 vezes. É o mesmo número que finalizou contra o Palmeiras, dos 2-0, e uma a menos do que finalizou contra o Peñarol, quando finalizou 20. Ótimo, ótimo, muito obrigado. Muito obrigado por ter levantado essa bola um animal. Eu tenho certeza que você vai agradecer, porque hoje, olha, Copacabana, Avenida Atlântica tem desfile em carro aberto hoje. Eu quero ver as finalizações do jogo contra o Palmeiras e do jogo contra o Peñarol. E ver as desse jogo. Meu amiguinho, foram 9 chances claras. Foi 2 bolas na trave, lance cara a cara. Então, contra o Palmeiras... Contra o Palmeiras não teve 9 chances claras. Contra o Palmeiras, a gente cansou de repetir aqui que o Flamengo poderia ter liquidado o confronto no primeiro jogo, que criou um monte de chance e perdeu. Mas não foram 9 chances claras de gol. Aí você traz número de finalização, é o que o Vampeta diz. É número de posse de bola... o time fica tocando ali atrás. Não tô falando posse de bola, não. Tô falando finalização. Finalização, 19. 15 na arquibancada. Ué, porra. Escuta, mas vem cá. Se o cara chega e chuta mal... Enfim, o jogador às vezes tá cara a cara e chuta na arquibancada. Fazer o quê? Mas não é chance de gol. Então é o seguinte, teve algumas virtudes no primeiro tempo, pressionou, criou lá chance... Poderia ter feito mais de um gol, é verdade. Mas e aí no final do jogo poderia ter tomado um empate contra um time ruim de bola. O Flamengo jogou contra o antepenúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Não vamos comparar o Corinthians com o Palmeiras e nem mesmo com o Peñarol. O Corinthians é pior que os dois, sabe? Então, calma, valeu a vitória. Vão lá para a Avenida Atlântica comemorar em carro aberto, encher os quiosques lá, tomar uma gelada, encher a cara. Mas calma, tá muito cedo para comemorar qualquer coisa, porque 1-0 contra o Corinthians não vale comemoração, é obrigação.